Este é o SupraCast. Seu podcast de cardiologia do interior de São Paulo para o mundo. E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Almir Alamino, estou aqui com meu grande amigo Murilo. E aí, Almir, e aí, pessoal, tudo bem? E com meu companheiro sempre de episódios aí, tá sempre junto, Danilão. Boa noite, pessoal. E hoje nós vamos falar sobre parada cardiorrespiratória, só que além do ACLS. Parada cardiorrespiratória é uma emergência, talvez a mãe das emergências, porque realmente ali o que tinha que dar errado já deu, né? E aí agora a gente tem que conduzir da melhor forma possível para dar alguma chance de vida para esse paciente. E essa é uma situação em que o cardiologista adora, né? Gosta, se sente bem nesse tipo de situação que a gente está acostumado a lidar, principalmente com os pacientes cardiopatas. Mas se tem alguma especialidade que realmente tem toda a expertise para lidar com isso, é o pessoal da medicina de emergência. E hoje eu tô com nada mais, nada menos aqui do que um emergencista, que é o Dr. Gabriel Queda Toledo. Ele que é formado em medicina pela Faceres, R3 de medicina de emergência no HC da USP Ribeirão e membro do Emergência On, né, um Instagram top que todos nós seguimos aqui, o @emergencia.on. Vamos falar dele mais no final do episódio. E um cara famoso, né? Muito obrigado por estar aqui, Gabriel. É um grande prazer ter você aqui. Fala, pessoal. Gostaria muito de agradecer pelo convite. Me sinto muito honrado mesmo. Sou fã e ouvinte do podcast. E como o Almir falou, hoje a gente vai poder compartilhar um pouco sobre a mãe das emergências. Vai ter um bate-papo muito legal que com certeza vai agregar para os ouvintes. Ô, Mirzão, o Murilão falou que trouxe um desafio diferenciado hoje aqui para nossa tradição se manter, hein? Pois é, rapaz. Ele falou que ninguém vai acertar. Eu quero ver se os ouvintes vão acertar. Então vamos lá, galera. Um paciente, ele evolui com uma parada com ritmo de assistolia e ele está num contexto de pós-operatório de cirurgia cardíaca. Qual que é a conduta imediata nesse caso? Boa. Não é massagear, Murilo? Então, vai ter que ficar até o final para descobrir, né? Eu já quero massagear, já. Bom, pessoal, então, começando o nosso episódio, o que a gente chamou aí como PCR além do ACLS. Por que esse título, né? Basicamente porque o ACLS é um curso já muito bem estabelecido, que eu recomendo quem não fez e dá plantão tem que fazer, tá bom, pessoal? Que vai treinar você para fazer todas as medidas na parada cardiorrespiratória. Porém, a gente vai se deparar com situações onde quando a gente não resolve a causa base, ou esse paciente está numa situação especial, muda um pouquinho a ordem do atendimento. E é nessas causas especiais que a gente vai falar. Mas só para a gente relembrar um pouquinho, a gente vai lembrar o fluxograma. É importante ressaltar também nesse episódio que muito do que a gente vai falar aqui, o nível de evidência é baixo, até porque é difícil se estudar, fazer estudos em cenários de emergência como esse da parada cardiorrespiratória, e muito das coisas vai ser opinião de especialista e até mesmo opinião prática nossa, tá bom? Mas resumidamente, a gente encontrou um paciente que, né, parou, ficou arresponsivo, a gente vai detectar essa parada através da palpação de pulso. Então, a gente vai palpar o pulso central, seja ele carotídeo ou femoral, e uma vez que a gente detecta que não tem pulso, iniciamos imediatamente as compressões torácicas, mas é importante salientar que devemos pedir ajuda e solicitar um desfibrilador para a gente chegar no momento que é divisor de águas, né? Que é o ritmo chocável versus o ritmo não chocável. E já nessa diferenciação, tem algumas dicas aí, né, Murilo, que a gente pode se avaliar, né? Então, o ritmo chocável vai ser FV ou TV, né? Fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular, onde, pela epidemiologia, a causa mais comum é cardíaca. Pode ser uma isquemia, um infarto, ou uma arritmia maligna, e aí o objetivo vai ser a desfibrilação precoce. Perfeito. No caso do ritmo não chocável, ele pode ser em assistolia, não ter atividade elétrica, ou uma atividade elétrica sem pulso. E aí tem algumas dicas que podem nos direcionar qual que é a causa. Não é uma regra, mas ali na parada, que é uma urgência, qualquer dica aí ajuda. Uhum. Então, se essa atividade elétrica for um QRS alargado, provavelmente a etiologia é metabólica, e isso está dificultando a contratilidade cardíaca. Então, por isso que vai ter um QRS um pouco mais aberrante. E aí, o que a gente poderia pensar? Em acidose, hiper ou hipocalemia ou hipóxia. Então, esses distúrbios dificultam a contratilidade cardíaca. Agora, se o QRS for estreito, o paciente até tendendo a uma taquicardia, provavelmente é uma etiologia mecânica ou extrínseca ao coração. O coração está com funcionamento bom,
e ele está até tentando compensar essa causa que está causando essa instabilidade. O que a gente poderia pensar? Em TEP, tamponamento cardíaco, pneumotórax ou hipovolemia. Então, uma causa secundária, a parte cardíaca e o coração tentando compensar. Então, mais uma dica, né? Mesmo no ritmo não chocável, a gente ainda pode pensar em etiologias a depender da largura do QRS, né? Bom, além de avaliar se o ritmo é chocável ou não chocável, né? Nós vamos, obviamente, se for chocável, desfibrilar, senão a gente vai para massagem. Administrar adrenalina, que é o principal vasopressor que a gente usa na parada, com o objetivo aí de tentar aumentar a perfusão coronariana. E se for um ritmo, se for uma parada arrítmica, podemos utilizar tanto a mildarona quanto a lidocaína. Uma vez que principalmente no ritmo não chocável, a gente já tem que começar a pensar por que esse paciente parou. E para isso tem um mneumônico, o 5Hs e o 5Ts. Famoso. Mas antes, né, de o paciente parar, a gente tem que estar preparado para essa parada, né? Não dá para atender de uma maneira desorganizada. E aí eu acho que é onde o Gabriel entra, né? Como é que é essa organização, Gabriel? Então, Amir, com certeza, uma das principais coisas que a gente deve fazer diante de uma parada, no início do plantão, é a divisão da equipe. Isso, com certeza, é algo que o emergencista gosta, né? A gente gosta de organização, gosta de fluxograma. Então, a organização do seu plantão. Quem vai executar cada função? Lembrar que eu tenho um triângulo de sobrevivência na parada, que é manejo de via aérea, compressão e desfibrilação. Eu já vou dividir a minha equipe e, consequentemente, eu vou procurar alguém da enfermagem para ficar responsável na medicação. E também tem um bônus emergencista, que a gente deve conversar um pouquinho mais para frente, em relação ao POCUS na parada. Com certeza. É importante isso porque senão vira aquele bate-cabeça, né, durante a parada, né? Muita gente. Exatamente. Bom, então falando dos 5Hs e 5Ts, os 5Hs, só para a gente lembrar o ouvinte. Hipovolemia, basicamente a gente vai repor volume, mas a gente vai falar mais à frente como fazer isso e em que cenários isso pode mudar. A hipóxia, né, fornecer O2 e ventilação. Hipotermia, o H de acidose e também o H de hipo ou hipercalemia, que são os distúrbios do potássio. E na hipóxia, né, apesar de ser óbvio, fornecer oxigênio e dar ventilação, tem algumas particularidades, né? É importante a gente lembrar que, em relação à hipóxia, eu vou fornecer O2 e vou ventilar. Mas de que forma que eu vou realizar isso? No Brasil, a gente acaba utilizando a bolsa válvula máscara. Lembrar que uma ventilação adequada, por mais que a gente aprenda muito sobre o C e o E, a melhor forma de ventilar um paciente é o V e o E. Ou seja, eu vou utilizar duas pessoas. Será que diante de uma parada eu tenho uma pessoa extra para fazer uma ventilação e, consequentemente, alguém realizar a pressão do ambu, fornecer o oxigênio? E um outro ponto importante é, será que meu paciente parou por hipóxia? Eu estou diante de um afogamento? São causas que eu vou pensar em intubar de uma forma mais precoce. Perfeito. E aí, a gente já vai, né, para uma causa aqui um pouco mais complicada, né? O paciente que para, né, Murilo, Danilo e Gabriel, ele fica com hipoperfusão tecidual. Logicamente, com hipoperfusão tecidual, vai ter acidose lática e esse paciente vai ficar acidótico. Então, não seria um interessante, racional, a gente repor bicarbonato em toda a parada, já que vai ocorrer toda essa cascata de eventos? O bicarbonato é rotina, é exceção, onde que a gente faz e como fazer? Começando aí com mais um tema polêmico, né? Mas é exceção, viu, Amir? Temos que pensar que eu tenho 3 casos principais que eu vou pensar em repor o bicarbonato. Eu vou pensar no paciente que é renal crônico, um paciente que já tem uma hipercalemia documentada ou em uma intoxicação por tricíclico. E como que eu faço isso? Tem 2 formas principais. Eu posso realizar 50 ml do bicarbonato 8,4% ou de 1 a 2 mEq por quilo. No geral, meio frasco para esse tipo de paciente, tá certo. Show de bola. Então, lembrar assim que não tem tanta evidência, não é uma rotina, né? São casos selecionados, porque também o bicarbonato não é isento de riscos, né? Então, falando do outro H, que é de hiper ou hipocalemia, na hipercalemia aqui não tem muita firula, a gente tem que fazer o gluconato para estabilizar a membrana cardíaca e pode lançar a mão do bicarbonato, tá? Em relação à hipocalemia, é uma causa bem mais rara. E aí eu queria perguntar para o Gabriel se ele já viu alguma parada por hipocalemia e, se sim, como que a gente faz essa reposição do potássio? Não, faz parte aí da investigação dos 5Hs, mas hipocalemia acho que é exceção da exceção. Minha prática, nunca presenciei. Um fato até curioso, algumas semanas atrás, nós estávamos com uma paciente que tinha um potássio de 0,8, andando, falando,
Então, Ai, assim, 0,8. exatamente. Então, sim, tem um problema. Mas, como existe o protocolo, lembrando que tem uma evidência baixa, a gente pode repor sim. E como que a gente pode repor na parada? Vou pensar em fazer, então, KCl, 19,1%, faço 8 ml em 3 minutos e mais 4 ml a cada 5 a 10 minutos. Essa é a forma de repor, mas também existem outras, né? Sem dúvida, né? Lembrar que esse é um cenário em que basicamente não existe evidência, é tudo opinião de especialista, né? Uma outra sugestão que eu vi estudando é de se você repor 10 mEq em 100 ml, diluir e correr rapidinho no paciente. Na prática, pega meia ampola, que vai ter, cada uma ampola tem 25, meia ampola vai ter 12,5, dilui em 100 e corre ali durante a parada. Uma outra coisa importante é que esses pacientes, se eles pararem, eles param por morte arrítmica por torsades de Pontet, porque aí alarga o QT. E é importante repor magnésio também, que ajuda também na reposição do potássio. Excelente, a reposição fica padrão mesmo, né? Ah, Danilão, já que você falou da hipercalemia, eu queria lembrar de um caso que foi bem marcante para mim, que era um paciente que estava com uma hipercalemia sabidamente, a gente tinha um exame, e esse paciente parava em ritmo sinusoidal o tempo todo, e é impressionante a velocidade que o gluconato age. A gente fazia, né, o bolos de gluconato de cálcio, e esse paciente estreitava o QRS na hora, retornava à circulação espontânea, mas basicamente era uma hipercalemia refratária em que ele parou 9, 10 vezes e aí, infelizmente, acabou falecendo, né? Seria diálise de urgência o tratamento e, infelizmente, não conseguimos. Mas o gluconato é impressionante a velocidade com que ele age, né? Show de bola. Acho que a gente já falou de todas as causas que começam com H, né? Vamos pro T agora. Eu acho que a principal e a que mais difere do ACLS seria o trauma, né? A gente aqui da clínica, da cardio, acaba não tendo muito contato. Aí eu jogo a bola pro Gabriel. Quais seriam as particularidades, o que tem de tão diferente no trauma no contexto da parada? Realmente, Purilão, é algo bem diferente. O pessoal está acostumado com a CLS, a compressão, desfibrilação, e isso está correto. Mas lembrar que no trauma eu tenho outras causas. E as três principais que eu vou pensar vai ser um paciente que pode ter uma hipóxia, um paciente que pode ter um tamponamento ou um pneumotórax hipertensivo. E como que vai ser a minha conduta frente a isso? Queria até pedir licença para compartilhar um caso interessante que eu atendi recentemente. Manda Estava de bala. plantão no SAMU e nós fomos chamados por um paciente com FAB, né? Ferimento por arma branca. E o paciente parece que ele leu a TLS. Ele tinha hipóxia, então a gente chegou, ele estava em gasping. Após proceder com a intubação, o paciente apresentou uma parada cardiorrespiratória. Eu vou comprimir direto? Não, eu preciso pensar, por que meu paciente está parado? Eu pensei que ele tinha uma hipóxia porque ele estava em gasping, eu procedi com a intubação. Então isso eu corrigi. Ele tinha ferimentos por arma branca. Nós começamos a o quê? Comprimir os locais de ferimento. Eu não quero que esse paciente exsanguine. Então se ele tem uma hipovolemia, estou comprimindo, estou controlando a hemorragia e começamos com a reposição volêmica. E o último passo, esse paciente tinha uma traqueia desviada durante a intubação. Ele tinha enfisema subcutâneo na região do pescoço, região cervical. Então, procedemos com a toracostomia bilateral, é um ponto importante também de enfatizar, e o paciente retornou à circulação espontânea após 6 minutos. Então, com certeza, é uma PCR muito diferente. Se a gente estivesse só realizando compressão, esse paciente não ia voltar. Eu não tenho dúvida que você foi um fator decisivo aí para esse paciente recuperar, né? Então, aqui no trauma, né, Gabriel, para ver se eu entendi corretamente, a prioridade muda um pouquinho, né? A gente vai seguir o ABCDE do trauma, basicamente, vamos dizer assim, de uma forma mais simples para o ouvinte. Então, vai entubar esse paciente, garantir uma via aérea, né? Se tiver alguma suspeita de pneumotórax hipertensivo, não vai perder muito tempo, já promover a drenagem bilateral. E aí precisa colocar dreno no contexto de parada? Pensando mais até no atendimento pré-hospitalar ou até no intra, minha Aham. prioridade vai ser uma toracostomia bilateral. Eu vou proceder sim com a drenagem torácica posterior, mas imediato, uma toracostomia, idealmente até digital. A gente passa o bisturi e tenta descomprimir, realmente ter a comunicação aí da pleura com a cavidade externa, né? Perfeito. E aí, por último, pensar também no tamponamento, né? Que é uma situação que muitas vezes só pela clínica fica difícil de definir, né? É um ponto bem importante, porque eu vou pensar numa tríade Beck, mas frente a um contexto de trauma, um paciente parado, pensar em auscultar bulha, então foge um pouquinho da prática clínica. Mas se eu tenho, por exemplo, um ferimento penetrante em zona de Ziegler, eu vou pensar que esse paciente pode ter um tamponamento. Então, se ele apresentou a parada, eu vou pensar numa pericardiocentese ou numa toracotomia. E só para o ouvinte que não está acostumado, né? Nós somos aqui clínicos, aqui não atendemos muito trauma. O que é essa zona de Zider? É uma zona anterior do tórax, mais próxima é a região mamilar, do lado esquerdo, e essa zona é bem frequente que o paciente apresente lesão cardíaca. Isso pode levar no contexto de uma parada, pensando aí no paciente que tem tamponamento. E tem uma outra coisa, né? No trauma, né?
a grande maioria das vezes o motivo do choque do paciente, antes dele parar ou até mesmo durante a parada, na maioria das vezes, a gente falou de pneumotórax, de via aérea, de tamponamento, é a hipovolemia, certo? Com certeza, 50 a 60% dos casos, a parada é por hipovolemia. E aí, como é que vocês fazem aqui? É soro fisiológico? Uma coisa curiosa que nós temos aqui no HC, são poucos hospitais aqui do Brasil que tem, é o Ranger, né? A gente tem um dispositivo, ele consegue transfundir 2 bolsas aquecidas em cerca de 5 minutos. Então eu consigo garantir uma reposição volêmica muito mais adequada. Lembrando que se meu paciente está perdendo sangue, eu não vou repor água e nem sal, eu vou repor sangue, que é o ideal. Vocês já chegaram a usar na parada mesmo? Com certeza, e faz muita diferença. Já vi paciente voltar em questão de 5, 10 minutos porque a gente conseguiu utilizar o Ranger. Outra coisa interessante também, que a gente pode realizar num contexto de parada, pensando numa hipovolemia, é o uso do torniquete ou agentes hemostáticos, como por exemplo o Transamin. Perfeito. Ô, Gabriel, e aí, né, muitas vezes a gente se depara com uma situação no trauma, a gente não, porque a gente já praticamente não atende trauma, né? Mas eu já atendi algumas vezes. Chega o paciente vítima de trauma no pronto-socorro, ou às vezes no pré-hospitalar mesmo, né? Eu tive meus momentos de SAMU, hoje não é mais minha praia, e que o paciente tá parado e a gente não sabe até quando continuar. Tem alguma regra no contexto de trauma? Como é que é isso aí? Com certeza, a gente tem que pensar que esse paciente, se ele está parado no extra-hospitalar principalmente, quando eu vou entregar ele para algum hospital, preciso pensar, será que esse paciente teve um retorno à circulação espontânea em algum momento? Será que ele apresentou algum ritmo chocável ou ele só parou em ritmos não chocáveis? Essa parada foi assistida ou não? E a duração dela? Se for após 15 minutos, eu posso pensar em já cessar os esforços. Como, por exemplo, o caso que eu citei, foi uma parada assistida. Então, o retorno à circulação dele pode ser muito mais frequente pelo fato de já ter iniciado um suporte avançado de forma imediata. Maravilha. Bom, falando do trauma, a gente já conseguiu basicamente falar de trauma, tamponamento cardíaco e pneumotórax hipertensivo, ok? Então foram 3 T's aí. Agora nós vamos para a trombólise, né? E aí a gente tem a trombose coronariana, o infarto, e a trombose pulmonar, que é o tromboembolismo pulmonar. Falando um pouquinho de trombólise na PCR, não tem como a gente não citar um trabalho publicado no New England em 2008, que é o Troika Trial. Esse trabalho foi o maior trabalho nesse contexto de trombólise e parada cardiorrespiratória. E basicamente ele pegou cerca de mais de 1.000 pacientes, né, dá 525 para cada lado, e randomizou em receber tenecteplase ou receber só as medidas iniciais de ressuscitação cardiopulmonar. E o mais interessante, esse trabalho tem uma série de nuances que é interessante de citar, mas resumidamente, não houve diferença entre os grupos, entre você promover uma trombólise de rotina ou você seguir com os cuidados de RCP habitual. É importante salientar que um grande medo que a gente tem da trombólise é justamente sangramento. Realmente sangrou mais no grupo trombólise, principalmente sangramento intracraniano, mas se a gente for ver na subanálise, esses sangramentos, na grande maioria das vezes, eram sangramentos menores. Sangramentos maiores, clinicamente relevantes, não ocorreram em maior incidência em relação aos outros. E aí, quando a gente vai falar de infarto, né, existem outros trabalhos mostrando que no contexto de infarto, mesmo infarto com supra, não há evidência de se realizar o trombolítico de rotina, tá certo? O que há de evidência, né? A gente, se tiver disponível, levar esse paciente para a sala de hemodinâmica, né, massageando e tentar promover uma angioplastia de emergência, né, que a gente chama, angioplastia salvadora. E nesse contexto, até é interessante, né, que a gente pode instalar um dispositivo ali de massagem mecânica. Você conhece algum, Gabriel? Como é que é isso aí? Nós temos, inclusive, aqui no SAMU, para a gente fazer teste, o dispositivo Lucas. É um dispositivo que realiza compressão independente. Em alguns casos, ele vai utilizar. Até uma curiosidade em relação ao trauma, um guideline americano preconiza que se você tiver um trauma, um paciente com PCR, e a distância dele até o hospital foi de até 15 minutos, você deve colocar um dispositivo de compressão, como por exemplo o Lucas, e remover o paciente ao hospital. O famoso paciente não precisa de você, ele precisa de diesel. Então esse dispositivo ajuda bastante. Muito legal. Bom, e então, infarto, trombose coronariana, mesmo que o paciente tenha supra, não está indicado de rotina o uso do trombolítico. É óbvio que a gente vai individualizar uma situação muito grave, enfim, não é porque o trabalho não demonstrou benefício que está contraindicado em todos os casos. É importante o ouvinte ter essa noção. Mas de rotina a gente não faz.
E no TEP, Danilão, é diferente? Como é que é isso aí? Então, Almir, no TEP já muda, a gente pode trombolizar esse paciente e aí a gente pode usar principalmente aí a alteplase e a dose seria 50 miligramas EV, a gente pode até repetir essa dose num segundo momento. Lembrar que a fibrinólise nesse contexto não piora o prognóstico durante a massagem e uma vez que a gente administrou o fibrinolítico, a gente tem que manter uma RCP de pelo menos 60 a 90 minutos, tá? E nesses casos, né, assim, haja abraço, né, Almir? Com certeza. Aí entra aí nesse contexto aí também os dispositivos de compressão mecânica, né? É difícil manter uma RCP por 60 minutos, mesmo que alternando, né? Por mais organização da equipe ali, é puxado, né? Uhum. Então, basicamente, é importante enfatizar, né? Apesar de haver essa recomendação de trombolizar no TEP, os principais guidelines não recomendam essa conduta de rotina, mas é óbvio que em alguns casos a gente vai abrir mão sim da trombólise, principalmente quando a gente tem esse diagnóstico bem estabelecido. É importante ressaltar que o que endossa a trombólise no TEP na parada cardiorrespiratória são basicamente, né, trabalhos que se demonstraram positivos, trabalhos retrospectivos, um grande registro francês principalmente que demonstrou isso. Então, assim, via de regra, não é para trombolizar. Mas naquele caso que a gente claramente sabe que é TEP, fez o diagnóstico e não tem muita dúvida do diagnóstico, é sim uma alternativa, lembrando de seguir esses critérios de massagear por um longo período até para fazer efeito esse trombolítico, de dissolver o coágulo e tentar recuperar a circulação espontânea. Uma outra coisa que não é muito disponível no Brasil, nesse cenário de TEP, é a ECMO, né, durante a parada também, que pode ter alguma melhora no desfecho. Mas, passando a bola pro Gabriel, POCUS e parada, como é que é isso aí? O POCUS, acho que é um novo estetoscópio do emergencista, então com certeza ele tem um papel importante na parada. Antigamente, falava-se contra o uso do POCUS justamente pela falta de treinamento e expertise. Mas hoje, o R1, antes dele pegar no esteto, a gente está entregando um POCUS. Então, com certeza, ele vai fazer a diferença. Tem um protocolo bem conhecido, que é o protocolo CASA. Vou citar um pouquinho os passos dele, mas a gente consegue identificar algumas causas reversíveis. No protocolo CASA, ele preconiza que você vá na janela subtifoide e você vai avaliar em menos de 10 segundos se o paciente tem um tamponamento cardíaco, que vai indicar uma pericardiocentese, por exemplo. Vai manter o protocolo da CLS por 2 minutos e o segundo passo é avaliar se tem aumento de VD. Eu tenho retificação do septo. Estou pensando em paciente que pode ter um TEP, vou avaliar isso em até 10 segundos e vou pensar em também fazer o trombolítico. Vou seguir por mais 2 minutos e vou entrar em uma diferença do paciente com um quadro de AESP ou uma pseudo-AESP. Eu vou avaliar se tem atividade cardíaca, também em menos de 10 segundos. E concomitante a essas avaliações e manter 2 minutos de ACLS, eu posso realizar um protocolo como se fosse um EFESH do trauma. Então eu vou avaliar se tem sinais de pneumotórax, para pensar no pneumotórax hipertensivo. E também posso fazer um FAST. Será que esse paciente tem líquido livre? Será que esse paciente sofreu um trauma? Ou ele teve um aneurisma de aorta? Eu vou conseguir observar através do FAST. Bom, só toma cuidado que você tá entre cardiologistas, tá, cara? Se você falar aqui do estetoscópio antes do POCUS, a gente vai ficar meio sentido aqui, viu? Eu acho que o legal é pensar que qualquer ferramenta aí vem para ajudar, mas a gente não tem que esquecer que ela não pode fazer com que a gente pare de comprimir o paciente. Então a gente continua a massagear, tanto a intubação, o POCUS, tem que minimizar o menos possível a não compressão. Né? Isso, Sem dúvida. Bom, falando um pouco agora das intoxicações, né, que podem causar parada cardiorrespiratória, né? A gente tem aí os antidepressivos tricíclicos, né? Que são medicações que podem principalmente aí alargar o intervalo QT e promover arritmias, né? E nesse caso, como até o Gabriel citou já no episódio, o antídoto seria o bicarbonato, né? Então, sempre lembrar nessa possibilidade diagnóstica e às vezes conversar com os familiares, que medicamento que o paciente está tomando, porque é difícil às vezes, né? Às vezes o paciente chega num contexto de parada e às vezes a causa é medicamentosa, né? Além disso, a gente tem os benzodiazepínicos, né? Citando rapidamente só o antídoto seria o flumazenil. E também os opioides, né? Que seria o uso da naloxona, beleza? Lembrar, é o último T, né? De toxinas, né? Com isso a gente praticamente finalizou os 5Hs e os 5Ts, né? Mas ainda existem algumas outras situações
que exigem aí talvez uma individualização da conduta. E acho que uma que realmente varia muito, assim como o trauma, é o pós-operatório de cirurgia cardíaca, né, Murilo? Então, muda bastante, né? Uma coisa que agora na cardio a gente começou a ter mais acesso. E aí, falando também do desafio, Já vai dar spoiler? vou ter que responder agora, né? Então vai lá. O paciente, ele é pós-operatório e ele tem uma parada cardíaca em assistolia, a primeira conduta não é massagear, é ligar o marcapasso epicárdico, porque a principal causa é o paciente evoluir com uma sistolia por má condução do ritmo mesmo. Então é ligar o marcapasso epicárdico e ver se essa foi a causa mesmo da parada. Principalmente nos pacientes pós-operatórios de cirurgia que envolve o anel aórtico, né, anel mitral, que ali passa o sistema de condução meio próximo, né? Então pode ter edema daquela localização e o paciente bloquear durante o pós-operatório. Então a sistolia é igual a estimular antes de massagear, né? Exatamente. Só que se o paciente ele para em AESP, ele tá com um marcapasso ligado, aí você tem que desligar para ver qual que é o ritmo, né? Se tá tendo alguma interferência ou não. E nesse caso, aí você busca as causas secundárias, que entraria o 5H, 5T. E a adrenalina nesse contexto, como é que vem? Então, Murilão, aí começamos a partir para a polêmica, né? Antes disso, é importante falar também, né, na taquicardia ventricular e na fibrilação ventricular, a gente vai desfibrilar aqui 3 vezes antes de iniciar a massagem, né? Que é uma outra particularidade, né? Antes de começar, não é dar um choque e já começa a massagem. Desfibrila pelo menos 3 vezes consecutivas, não reverteu, aí sim a gente começa a massagem. E a adrenalina é um ponto polêmico, justamente porque qual o racional aqui, né? Se esse paciente volta com adrenalina, e na dose que nós fazemos, que é de 1 miligrama, muitos desses pacientes voltam muito hipertensos, com 200 de sistólica até mais. E aí o enxerto que está recém-colocado cirúrgico ou a sutura que foi feita ali na válvula, né, pode se romper e esse paciente tem uma hemorragia grave, né? Então uma perda do enxerto. Então, existem sociedades que não recomendam o uso rotineiro de adrenalina, enquanto outras endossam ali. E existe até uma individualização de você fazer de 100 a 500 microgramas, que seria uma dose meio termo aí, Menor, né? Menor, nesse contexto também. Então, o paciente com cirurgia cardíaca é uma situação um pouco mais complicada. E a massagem, Murilão? É a mesma coisa? A gente faz aquela mesma massagem rotineira nossa ou muda um pouco? Então, muda um pouquinho também, porque após 5 minutos de massagem, é lógico, o paciente parou, a gente já vai comunicar ao cirurgião, né? Mas após 5 minutos, tem que fazer a esternotomia e fazer uma reanimação intracavitária. É aquele momento heróico ali mesmo, porque teria um benefício um pouco melhor. E é importantíssimo o cirurgião estar próximo, né? Porque ele vai ter que abrir o externo. Muitas vezes pacientes param por tamponamento e só com isso você já libera o pericárdio. E a massagem é muito mais efetiva, a massagem intracavitária, do que a massagem habitual que a gente está acostumado, né? Exatamente. E outra situação especial seria na gestante, né? É uma situação, acredito eu, bem delicada, né? Você tá ali com uma gestante, paciente jovem, com feto e tudo. E tem algumas particularidades também. Por quê? O paciente, a partir da 24ª semana, né, com o aumento uterino, começa a ter uma compressão aorto-cava. Então, durante a parada, a gente tem que deslocar lateralmente o útero de forma contínua para melhorar o fluxo, né, que já é bem baixo nesse contexto, mas tem que realizar essa manobra. Priorizar a via aérea nesse caso também, porque a gestante com o aumento uterino vai ter uma compressão do diafragma, né? Então a capacidade pulmonar da paciente é bem reduzida. Tem alguma outra particularidade? São 5 coisas principais aí, Murilão. Pensar aqui, igual você falou, o paciente que está com gestante começa a ter essa compressão aorto-cava. Então eu vou pensar em fazer um DLE, ou DLE na paciente, ou deslocar outro, pensando para poder conseguir fazer a massagem, deslocar outro é muito mais fácil. DLE, decúbito lateral esquerdo, né? Isso. E outro ponto muito importante, chamar ajuda. É um dos principais passos do ACLS e você tá com 2 vítimas. Você tem a mãe e tem o bebê. Então, informar a equipe da GO, informar a pediatria, procurar vaga disponível de UTI, tanto adulto quanto UTI neonatal.
Mais um ponto, igual você falou sobre a compressão aorto-cava, o acesso venoso tem que ser alto. Uma curiosidade também na Ah, gestante, legal. que o acesso tem que ser da fossa antecubital para cima, idealmente Sensacional. acima do diafragma. E, por fim, considerar cesárea perimortem, né? Realmente é muito raro, ainda bem, mas quando eu tenho mais de 4 minutos de RCP numa gestante acima de 23 semanas, eu tenho que considerar fazer uma cesárea perimortem, que tem alto índice de RCE quando você realiza. Mas, mais uma vez, acho que isso aí fica pro especialista, apesar de, como emergentista, a gente ter treinamento, o ideal é que você tenha um GO disponível e também os próximos recursos. É um cenário que eu não desejo pra ninguém aqui, viu? Nossa. Ô, Gabriel, e em relação à prática de vocês lá na emergência, tem alguma conduta, alguma coisa a mais que vocês costumam fazer na parada? Como o Almir falou, né? Pensando aqui além do ACLS, por mais que tenha um nível de evidência baixo, eu posso fazer tanto o esmolol quanto a desfibrilação dupla, pensando em pacientes que têm uma FV refratária. E quando que eu considero isso? Eu já fiz 3 choques, estou pensando em FV refratária, estou autorizado a realizar o esmolol ou a desfibrilação dupla. Eu coloco além das pás em posição convencional, uma anteroposterior. E aí, no caso, uma pá colante nesse caso, né, Gabriel? Isso, Só exatamente. para o ouvinte ter essa noção também, né? Carga máxima nas duas sempre. Isso. Eu faço um choque sequencial, a diferença é questão de segundos para realizar tanto o choque que eu estou manual quanto com as pás. E outra coisa também que a gente vê muito, não é uma experiência minha, mas o uso do capnógrafo. Vocês têm disponível, ajuda, no pré-hospitalar dá para usar? Com certeza. O SAMU daqui e também o GRAU, que é em conjunto com o Corpo de Bombeiros, a gente tem disponível. Lembrar que a capnografia, ela me ajuda em 2 pontos. Principal, ela é o padrão ouro para intubação, então eu consigo checar uma intubação adequada. E na RCP, eu vou avaliar se o meu EtCO2, a fração exalada de CO2, está acima de 10, minha compressão está adequada. Idealmente tem que chegar próximo de 20. Chegou acima de 35, eu tenho que checar se esse paciente não teve um retorno à circulação espontânea. Se ele está abaixo de 10, eu vou checar minha técnica. Se ele se mantém abaixo de 10 em um paciente com assistolia em torno de 10, 15 minutos, eu posso pensar, tem que cessar esforços baseado na capnografia. Show de bola. Eu acho que com isso a gente trouxe várias coisas interessantes aí, né, da parada cardiorrespiratória, várias nuances, né, Danilo? Boa. Chegou aquele momento, né? Tão esperado pela gente. Bora pro bate-bola, então? Vamos pro bate-bola. Murilo, relembra aí pra gente quais são os 5Hs e os 5Ts. 5Hs. Hipovolemia, hipóxia, hipotermia, H de acidose, H+, hipo e hipocalemia. Hiper e hipocalemia, certo? Acho que eu não esqueci nenhum. O 5T, trombose coronariana, trombose pulmonar, o TEP, tamponamento cardíaco, tórax de pneumotórax e toxinas. Pô, Me pegou de surpresa, mas foi. foi. Danilão, como tratar hipovolemia? Sei, pessoal, vamos lá. Hipovolemia, expansão volêmica, o paciente precisa de volume, mas lembrar, nos casos de trauma, ativar, se necessário, aí, o protocolo de transfusão maciça. Gabriel, como tratar a hipóxia? Hipóxia, eu vou pensar em fornecer oxigênio, ventilação e lembrar aquelas situações especiais, uma intubação mais precoce. Murilão, como tratar a hipotermia? Então, a gente vai aquecer o paciente, né? Uhum. A gente tem algumas formas, que é o soro aquecido, a manta laminizada, acredito que seja isso, e o bafão. Perfeito, cara. O nome muito técnico esse, né, cara? Bafão. Travou a língua aqui. Maravilha. Gabriel, como tratar a acidose? Acidose, com certeza, aí com bicarbonato, naquelas indicações. Quais? Pensar em paciente que é um DRC, o paciente tem uma hiper-K ou uma intoxicação por tricíclico. Danilo, como tratar a hipo e a hipercalemia? Vamos lá, pessoal. Hipercalemia, a gente pode lançar a mão do gluconato de cálcio para a estabilização da membrana cardíaca e do bicarbonato. E a hipocalemia, a gente pode repor com KCl 19,1%. Perfeito. Gabriel, no trauma, quais as prioridades e como fazer? Trauma, acho que vale a pena pensar igual a gente falou sobre o ABCDE. Então, pensar no A, vou fazer abertura de via aérea, posso colocar uma Guedel, posso pensar numa intubação ou também numa crico e vou colocar o colar cervical e avaliar o pescoço. No B, pensar no paciente tem pneumotórax hipertensivo, então a toracostomia bilateral. No C, vou avaliar se meu paciente tem um derrame pericárdico,
proceder com a toracotomia ou a pericardiocentese, mas também lembrar da principal causa aí, que é a hipovolemia. Então, colocar uma cinta pélvica, fazer o transamin e controle da hemorragia. No D, tem ela tão digno de nota, e no E, com certeza, aí, aquecer a vítima, pensando em hipotermia. Show de bola. E quando realizar a trombólise na PCR, Danilão? Vamos lá. Paciente com síndrome coronariana aguda, a gente não tem evidência de fazer trombólise. O ideal seria manter as compressões e tentar levar esse paciente para o cateterismo o mais rápido possível. E no TEP, se é uma suspeita forte de tromboembolismo pulmonar, a gente pode fazer a alteplase ou a tenecteplase. E lembrar de comprimir por 60 a 90 minutos após a administração. Então pense bem se você vai trombolizar. Por último, Murilão, parada no pós-op de cirurgia cardíaca em assistolia. O que eu faço? Liga o marca-passo. Em AESP? Desliga o marca-passo e procura outras causas. E em FVTV? 3 choques em 1 minuto e depois começa a compressão cardíaca. Massageei por 5 minutos, não retornou? Aí é fazer esternotomia e massagem intracavitária. Maravilha. Cara, sensacional esse episódio. Bom demais. Muito legal. E, bom, o Murilo já deu o spoiler do desafio, então a gente já ficou a resposta aí para os ouvintes. Eu queria agradecer muito, muito, muito o Emergência On como um todo. Arthur, Felipe e Gabriel. E obrigado, Arthur e Felipe, por liberarem o Gabriel para participar hoje aqui. Gabriel, muito obrigado. Você engrandeceu demais o episódio. Né? A gente aprendeu muito hoje, né? Não, Nossa. demais, cara. Muita informação Saímos interessante da aqui caixinha que a gente hoje, não hein? fazia ideia, né, meu? Fala um pouquinho sobre o seu Instagram. Fica à vontade aí para falar o que você quiser. Pessoal, eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade. Sempre uma honra aí estar com meus colegas de corredor aí do HC, aprendendo também todos os dias com vocês. E, bom, em relação à Emergência On, é um projeto meu, o Arthur e do Felipe. Nós somos egressos da emergência, eu sou R3, o Arthur R3, o Felipe é egresso. E a gente tem um projeto aí de ensinar quem está trabalhando na emergência, atender o paciente grave de uma forma mais adequada. E, óbvio, por emergencistas. Maravilha. Ô Gabriel, eu queria chamar você, o Emergência On, para endossar também nosso projeto. Nós temos um projeto de mande seu Supra, em que quando você pega um elétrico, um Supra ou uma arritmia legal, postar, marcar a gente para a gente estar repostando. É legal, a gente tá sempre mandando um abraço para as pessoas que mandam seu Supra. Com certeza, pode deixar. E com certeza, no final de tudo, a gente, né, sempre vai para os abraços. Hoje eu queria mandar um abraço especial para um amigo que foi meu R- da residência, o Dr. Carlos Soligo. Ele que sempre tá mandando Supra. O grande barãozinho. Grande barãozinho. Ele que tá sempre mandando Supra, tá postando casos interessantes. Hoje, no dia dessa gravação, ele postou um caso de insuficiência aórtica muito legal. Ele é um cara top que eu tenho certeza que tá cuidando aí dos pacientes cardiopatas por aí, fazendo muito sucesso. E pé frio, hein? Porque ultimamente só tá caso complicado com ele. Rapaz do céu. E vocês querem mandar abraço pra quem? Bom, eu vou mandar um abraço pro R4 da Cardio, Dr. Michel Salum, um cara aí que tá sempre Michelzão. Professor participando. Michel. Professor Michel, um cara que sempre tá repostando, engajando o SupraCast aí. E também um frequentador assíduo dos restaurantes aí de Ribeirão Preto, principalmente o Amit. Grande abraço, Michelzão. E você, Murilo? Eu vou. Vocês perceberam que o Marco tá meio sumido, né? Ele tá de Pois é. férias, tá com a vida bem melhor que a nossa. Um abração pra você aí, Marco. E você, Gabriel, quer mandar um abraço pra alguém? Mandar um abraço aí pro Arthur e pro Felipe e pra minha noiva, Maria Laura. Ah, isso aí, já Um fazendo homem- ali o o... último dos românticos, né? Sempre, né? Valeu, pessoal. Pessoal, então, só lembrando, siga a gente no Instagram, @SupraCast Cardiologia. Temos o nosso YouTube também, se inscreva no canal lá. Dê 5 estrelas no Spotify, isso ajuda bastante a gente. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Falou, pessoal. Até mais.